na NVI, você consegue? Isaías 53, se você conseguir abrir, vai ser uma bênção. Essa mensagem, gente, ela foi escrita 700 anos antes de Cristo vir. 700 anos. Já haviam promessas e profecias de que um dia, sobre essa terra, pisaria o Filho de Deus. 700 anos antes. O Brasil tem 500 anos que foi descoberto pelos portugueses. Mas você vai entender, né, durante essa noite que é muito maior esse período de tempo. Cristo estava se preparando há muito mais tempo do que 700 anos. Vamos ler juntos? Todos encontraram? Amém? Acompanhem comigo Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como raiz saída de uma terra seca, ele tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que nós o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém que os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha diante dos seus tosqueadores, fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, e ele levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus. Senhor Deus, nós sabemos que Tu és o Senhor, nada se compara ao Senhor. A Tua palavra era, é e sempre será aquilo que nos norteia na vida. Obrigado por essa palavra. Abra o nosso entendimento, nossos ouvidos espirituais, quebranta, Deus, a nossa alma, de modo que nós possamos ouvir a pura palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por Isaías e por todos aqueles que um dia viram o futuro, um cordeiro sendo sacrificado, e um cordeiro perfeito. Isso é a obra de Deus para nós. E aí, muito antes da terra ser feita, ser construída, o cordeiro foi imolado. Você já ouviu essa palavra na Bíblia?
Ele foi imolado antes da formação dos séculos. A palavra imolado significa sacrifício para uma divindade. Então isso quer dizer que Cristo, ele foi sacrificado antes mesmo da humanidade nascer. É isso que a Bíblia diz. Existe um autor que eu gosto muito, ele chama Max Lucado. Um dos livros dele, que diz, ele escolheu os cravos, fala que quando o som da mordida do fruto do bem e do mal ainda ecoava no paraíso, Jesus já caminhava para a cruz. Antes de nós nascermos, Cristo já estava sendo preparado e já caminhava a via dolorosa em direção a uma cruz que estava sendo erguida. Antes de tudo acontecer, meu Deus, isso é a onisciência. Antes de você nascer, Deus já estava preparando a sua reconciliação com Ele. Antes de você pecar, antes de você blasfemar, antes de nós olharmos para Cristo com um olhar de desprezo, a cruz já estava sendo erguida no Gólgota. Que amor é esse? E aí você olha para a sua Bíblia e você pode pensar, isso aqui é a história da humanidade. Não é. Isso aqui é a história de um Deus, o nosso Deus, que intencionalmente, voluntariamente, de propósito, voluntariamente, ele sai do céu em direção à cruz. Intencionalidade. Intencionalidade. A Bíblia não é a história da humanidade. A Bíblia é a história de um Deus, do nosso Deus, do único Deus que vai em direção a você, mesmo antes de você saber quem Ele é. Isso é amor. E a Bíblia, toda a Bíblia fala sobre a cruz, fala sobre Cristo. O Antigo Testamento é sobre Cristo. O Novo Testamento é sobre Cristo. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento remete, fala, diz sobre aquela cruz. Qual foi o primeiro sacrifício na Bíblia? Alguém consegue pensar? Qual foi o primeiro sacrifício? O primeiro sacrifício foi quando Adão e Eva pecaram. Porque nu estavam, e Cristo e Deus sacrificou um animal, e com a pele desse animal ele cobriu a nudez de Adão e Eva. Vê como o salário do pecado é a morte. Vê como a única coisa que pode cobrir os nossos pecados é sangue. Tudo na Bíblia remete à cruz. E uma cruz não para que você se tornasse uma pessoa felizinha, de sorriso a orelha, mas para que Cristo fosse glorificado. A objetividade, o objetivo de termos sido feitos, não foi para vivermos, foi para a glória de Deus. Você não está nessa terra porque você é especial. Não. Você está nessa terra porque o seu Deus é especial. E aí você pode perguntar a mim assim, bem, mas eu sou especial? É. Eu sou um ser que Deus ama muito? Sim, muito. Muito. Mas o amor que Deus tem por si não se compara a nenhum outro amor. A nenhum amor que Deus tem por mim e por você. Porque a obra da criação não é para você, a obra perfeita, né, o homem ser criado, não é para você ser felizinho, é para Deus ser glorificado. Deus é tão glorioso, é tão supremo, é tão maravilhoso, que Ele precisava compartilhar da majestade, da glória dEle com alguém. Alguém de maneira intencional. E entendam, em Isaías 55, vai dizer que os planos do Senhor são mais altos e maiores que os nossos planos. Isso é amor. A cruz estava no Antigo Testamento?
o sacrifício estava no Antigo Testamento, Abraão subindo ao monte com Isaque. E lá no alto, talvez milésimo de segundo antes de atravessar o peito do próprio filho com um punhal, para. Eis aqui um cordeiro. Não foi para representar Isaque. Não foi como um advogado que representa o cliente. Ele foi para substituir. Cristo, ele não te representou na cruz. Cristo tomou o seu lugar. É diferente. Ele substituiu você. A ira de Deus estava sendo lançada sobre o pecado. Precisava ser lançada. E alguma coisa, ou alguém, precisava dar conta dessa ira de Deus. O que é a ira de Deus? É quando o pecado, a iniquidade, a transgressão é tão suja que precisa haver justiça. Naquele tempo de Abraão, foi um cordeiro. Alguns séculos depois, nós sabemos que o anjo da morte voava no Egito e mataria todos os primogênitos. Não mataria os primogênitos cujas casas estavam com sangue nos umbrais ou nos marcos. Esse sangue era de qualquer coisa. Não. Naquele momento era a representação do que Cristo viria a ser para nós. A proteção. Naquele momento, Deus deu a instrução a Moisés de que ele tomasse um novilho ou um cordeiro puro, sem pecado, sem manchas, o sacrificasse, consumisse toda a carne dele. Nem um osso poderia ser quebrado, guarda isso. E o sangue que foi tirado daquele cordeiro era passado nos marcos da porta, de modo que a morte, quando viesse, não entraria naquela casa. Representa alguma coisa para você. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Isso é a cruz. E quando no Egito ainda, no deserto, na verdade, o povo hebreu caminhava em direção a Canaã. E mesmo depois disso, séculos depois, havia necessidade de sacrifícios. Esses sacrifícios eram vários sacrifícios. Sacrifícios para pecado, sacrifícios para toda horda de pecados. Mas o sacrifício do povo hebreu era expiado. A palavra expiação é entrar no lugar, era tomar conta. Era feito um ritual extremamente delicado, extremamente perigoso e extremamente separado por Deus. O sumo sacerdote, então entenda que não era qualquer pessoa, era o sumo sacerdote. Ele se preparava, acho que você sabe dessa história, mas deixa eu trazer à luz. Ele se preparava durante um ano inteiro, sabendo que em um dia específico, não podia ser antes ou depois, em um dia específico, ele sacrificaria um cordeiro novo, sem manchas, puro, sem defeitos, colocaria o sangue desse animal em um recipiente, molharia os dedos e as mãos, entraria no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar onde a Arca da Aliança estava, e lá dentro ele aspergia, ele respingava o sangue daquele cordeiro sobre a Arca da Aliança. Se Deus aceitasse esse sacrifício, se aquele sumo sacerdote não tivesse pecado, se aquele cordeiro fosse puro e perfeito, se essa preparação toda fosse ok para Deus, durante um ano, Deus conversaria com o sumo sacerdote e daria ao povo as instruções. Mas e se não aceitasse? Um ano de silêncio. Era assim que acontecia.
Lembra alguma coisa o sumo sacerdote, um cordeiro? Vê como toda a Bíblia fala de Jesus? E não é um Jesus parado, esperando a cruz chegar até ele. Não, eu vou esperar aqui no meu canto. Quando a cruz vier, eu subirei a ela. Não. Ele encarnou intencionalmente, por você e por mim, porque nós merecemos? É claro que não. Era da intenção de Deus trazer à realidade a reconciliação. E aí nós pensamos, naquela sexta-feira, começa a via dolorosa de Cristo? Não. A via dolorosa de Cristo começou antes de você ser criado, antes de nós nascermos, antes dos países, antes do planeta, antes do cosmos ser criado. A cruz já foi preparada, mas quem levou Cristo para a cruz? Quem levou? Foram os nossos pecados. Os nossos pecados levaram Cristo à cruz. Verso 4 diz, de Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. No 5 continua, Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Se não houvesse a palavra nossas aqui, se não houvesse o pecado, se não houvesse as nossas iniquidades, transgressões, não era necessário uma cruz. Entende isso? Cristo só precisou ir à cruz porque nós somos pecadores. Essa é a obra da cruz. Não, mas eu nasci em berço cristão. Não, mas já pedi perdão. Mas não é você somente, é a humanidade. A humanidade está envolvida no pecado desde Adão e Eva. Até os nossos pensamentos, hora ou outra, são pensamentos que entristecem o coração de Deus. Verso 12, parte B, ele vai falar assim, porque Ele carregou o pecado de muitos. Ele carregou o pecado de muitos. Na cruz, Cristo, Ele se faz pecador. E isso é tão difícil de entender, às vezes, né? É complicado entender assim, não, mas como? Como Deus, Ele se fez pecado? Lá no Antigo Testamento, antes do sumo sacerdote, atenção, antes do sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, antes mesmo de imolar, lembra? Imolar é sacrificar para alguma divindade. Antes de sacrificar o cordeiro, ele, o sumo sacerdote, e alguns outros sacerdotes colocavam as mãos sobre a cabeça do bezerro ou do cordeiro, e sobre ele, eles colocavam toda a transgressão do povo hebreu. É como se eles estivessem transferindo o pecado do povo para aquele cordeiro, porque minutos à frente ele seria sacrificado. E foi isso que Cristo fez intencionalmente. Me dá o adultério, coloca sobre mim. Nossa, é tão difícil falar isso. Me dá o roubo, a mentira, a ganância, coloca sobre mim. Eu serei o portador do pecado do mundo momentaneamente, para um fim, para a reconciliação. Lembra? A justiça de Deus estava vindo. A justiça de Deus estava vindo. E deveria cair em alguém. Cordeiros, mais cordeiros. Já foram tantos. É por isso que João, o Batista, quando lá no Jordão ele disse, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João diz isso, este é o Cordeiro de Deus, que verdadeiramente ele tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos pés. Não sou digno. Cristo, ele não somente, ele se torna o sumo sacerdote,
aquele que intencionalmente entra no Santo dos Santos, mas Cristo se torna o próprio Cordeiro. Ele assume a posição de sumo sacerdote e ele assume a posição de Cordeiro por nós. E uma coisa muito interessante: como veio a morte de Cristo? Os nossos pecados levaram Cristo até a cruz. Era necessário. Não haveria reconciliação, não haveria o cordão se ligando novamente, se não houvesse um sacrifício forte o suficiente para reparar ou para consertar o erro do pecado, a não ser Cristo. E quando nós vamos ler Isaías 53, a gente fica surpreso com algumas coisas que a gente lê. Por exemplo, no verso 6b, diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nossa! Então, o próprio Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. É isso que Deus fez por mim, por você. Isso é amor. Abri um parênteses. Essa história eu ouvi pela primeira vez há uns 23 anos atrás. Eu ainda estava no ensino médio e essa história foi me contada por o meu maior amigo. Eu o conheço há 33 anos. Eu tenho 40 anos. Ou seja, nós nos conhecemos quando nós tínhamos 7 anos de idade. E ele contou essa história, e essa história que me fez entender, ou melhor, que me fez olhar para Deus de uma maneira diferente. Obrigado pelo seu carinho, por não desistir de mim. Amo muito a sua vida. Fecha parênteses. Verso 10 de Isaías 53 vai dizer o seguinte: contudo, olha isso. Como um pai faz isso? Contudo, verso 10, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazer sofrer. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazer sofrer. Que amor é esse? Que amor é esse? Que de propósito faz isso? Que amor é esse que olha para você e olha para Cristo e diz: vai valer a pena. Será que eu poderia falar isso de mim mesmo? Será que você poderia falar isso de você mesmo? Será que se você tivesse que escolher entre você e Cristo, você escolheria você? Não sei. Só sei que o seu Deus fez isso. Não porque você merece, mas porque Deus queria olhar para o seu rosto e queria que um dia você dissesse a Ele: Deus, como o Senhor é bom. Eu gosto muito de pensar que da mesma maneira que nós conseguimos entristecer o coração de Deus, eu gosto muito de pensar que nós conseguimos alegrar o coração de Deus. A palavra do Senhor nos fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Como nós alegramos o coração de Deus? Amando-o. Não é fazendo boas ações. Alegramos o coração de Deus não é quando a gente dá um prato de comida ou quando a gente ajuda uma pessoa a atravessar a rua. Nós amamos a Deus, isso é bíblico, quando nós obedecemos os seus mandamentos. Conhece aquele que ama a Cristo, aqueles que seguem os mandamentos e o obedece. Toda vez, olha para mim, toda vez que você, podendo desviar, podendo pecar, pecado é isso, errar o alvo, podendo errar, você escolhe não errar, não pecar, eu gosto de pensar que Deus e Cristo, lá do alto, olha para você e fala assim: valeu a pena. Valeu a pena morrer por você. Valeu a pena sofrer por você, por mim.
Agora, uma coisa importante. A reconciliação entre nós e Deus deveria ser dada através do sangue. Amém? É através do sacrifício, foi através do sacrifício de cruz, a morte e ressurreição, que nós nos reconciliamos com o Pai. Foi necessário a cruz, sangue verteu. É isso aí. Quando ocorresse isso, quando Cristo ele fosse imolado na cruz, morresse, após 3 dias ressuscitasse, a reconciliação estava concluída. Por que o escárnio? Por que Cristo aceitou o flagelo? Por que Cristo, então, foi em direção aos seus tosqueadores com boca calada, como ovelha muda? Alguém aqui tem aquelas Bíblias que a palavra de Jesus é vermelhinha? Alguém tem aqui? Depois você pega a sua Bíblia e olha assim, ó. Da saída do deserto, depois do batismo, Jesus fica 40 dias no deserto. Desse momento que Jesus sai do deserto, começa o ministério, até o momento que ele é preso, fala. Jesus fala. A sua Bíblia, que está a letrinha vermelha, tem muitas letrinhas vermelhas. Na hora que Jesus é pego, porque aquele momento ele já era ovelha. E como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Como ovelha. Chicoteado. 39 chicotadas nas costas, no corpo. Acredito que devem ter tido outras aflições que Cristo sofreu. A coroa de espinhos, a cruz pesada, o tronco pesava 60 quilos. Às vezes você não consegue carregar um botijão de gás, que pesa 13 quilos. 60 quilos no lombo. Precisou um estrangeiro, Simão Cirineu, que era de Cirene, carregar a cruz de Jesus, esbofeteado, humilhado, colocado num lugar exposto. Todo mundo via ele. Uma lança transpassava o lado de Jesus. Para quê? Tudo isso. Se o que era necessário fazer para a reconciliação era a morte de cruz. Por causa disso aqui, ó. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso é incrível. Quando você entende isso, a sua vida muda. Ele poderia ter vindo, subido direto na cruz, feito a obra redentora, e lá a reconciliação estava concluída. Mas ele fez mais. Ele te deu cura, ele te deu remissão dos pecados, sim. Ele te deu libertação das suas doenças físicas, mentais, emocionais. Ele te aceitou quando todos te rejeitaram. Ele te acolheu quando todos te abandonaram. Ele te olhou quando você não era ninguém. Tudo isso foi além da obra da cruz, além do sacrifício. Foi mais. Isso é um Deus de exceder mais. O que era necessário para você se tornar reconciliado com Cristo, com Deus, era o sangue vertido. Mas a chicotada não te perdoava dos pecados. O flagelo no corpo de Cristo te deu saúde. E o que é saúde? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala que saúde é o bem-estar físico. Olha que lindo isso, gente. OMS, uma instituição científica global, vai dizer o seguinte: absolutamente nada de religioso. Vai dizer que saúde é um bem-estar físico, corpo, psíquico, mente, social e espiritual. De onde que a OMS vai dizer, vai incluir na simbologia de saúde, definição de saúde, que o âmbito espiritual compõe a saúde. Porque é sabido que aquele que tem nosso Deus avança. E é por isso que eu já trabalhei em hospitais muitas vezes. É tão gostoso ver uma pessoa que tem, por exemplo, câncer, e saber que essa pessoa, crendo em Cristo, ela tem uma resposta ao tratamento muito maior
do que as pessoas que não têm. A nossa fé nos salvou. Foi por isso que Cristo dizia constantemente: vai, a sua fé te salvou, vai, não peques mais. Entende como o amor de Cristo por você e por mim é poderoso? A cruz foi o necessário. Se Cristo viesse aqui e de imediato fosse ao Calvário, morresse, terceiro dia depois ressuscitasse, nós estávamos perdoados. Mas Ele fez mais. Não foi pedido, mas Ele fez mais. E isso é o amor de Deus. E Cristo, Ele foi voluntariamente. Lembra quando Ele disse na cruz: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito? A morte não matou Ele. Se entregou. Ele se entregou porque Ele acreditava na obra de Deus. Será que foi fácil para Jesus? Certamente não. Será que Jesus, Ele teve paz? Lembra do Getsêmani? Lembra que quando Ele orava, Ele começou a suar sangue? O suar sangue chama hematidrose. Hematidrose é quando as glândulas, as células de suor, elas explodem debaixo da pele. E quando ela explode, sangra. Só existe uma condição para que isso aconteça: um desespero, um terror, um pavor, uma angústia muito grande, a ponto de estourar as glândulas de suor. Que difícil deve ter sido para Cristo saber que, a algumas horas à frente, Ele encontraria uma cruz. Aí eu reflito com você: será que quando Cristo olhou para a cruz, Ele teve medo da cruz? Não. Não havia medo da cruz. Não havia ansiedade diante da cruz. O que havia era uma ruptura entre Cristo e Deus. Por quê? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Cristo estava absorvendo todo o pecado do mundo. E ao absorver todo o pecado do mundo, nós sabemos que o nosso Deus, Ele não compactua, Ele não comunga, Ele não fica próximo do pecado. Naquele momento foi necessário que essa união de toda a eternidade para trás fosse quebrada. Quem é pai, quem é mãe aqui? Quando seu filho, sua filha fica longe de você com algumas horas, não dá uma saudadezinha? Quem os filhos já casaram aqui? Ou alguns já casaram? Não dá uma saudadezinha quando o filho sai da porta e fala: ai, volta. Talvez você viveu com o seu filho na sua casa, com a sua filha, 25 anos. 25 anos, imaginemos isso. 25 anos convivendo diariamente com o seu filho, filha, até que algum dia ele e ela vai ao casamento. E aquela união, aquele cotidiano, aquele diário é quebrado. E na hora que é quebrado, bate a saudade. Foi isso que Deus e Cristo sentiram. Imagina, um relacionamento perfeito, que não houve começo, toda a eternidade para trás, por causa do meu pecado, por causa da minha transgressão, houve um momento que Deus não dava para comungar, compartilhar com Jesus. Isso é amor. Eu, Glauber, e você pode dizer o seu nome, eu fui o causador da separação momentânea de Cristo e Deus. E mesmo assim, Ele continuou
Ele poderia fazer com que tudo... Jesus poderia pedir a Deus para não acontecer? Ele pediu. Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se a tua vontade seja feita. E a vontade de Deus foi... O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e sabê-lo sofrer. Jesus sabia o que estava escrito em Isaías. Ele sabia que era da vontade de Deus. Mas, ele falou, Deus, acho que vai ser difícil. Vai ser difícil. Não a cruz, não os pregos, não os açoites, não as humilhações, mas a separação. Por isso, valorize. Valorize os vínculos que você tem. Valorize os filhos, os pais, os amigos que você tem. Um dia não estarão mais aqui. E quando esse dia chegar, você poderá falar aquilo que Deus sentiu. A separação. Isso é amor. E que tipo de sofrimento Jesus teve na cruz? E eu gosto de pensar algumas coisas importantes. Sofrimento físico, é claro. A separação de Deus e Ele, você entendeu aqui agora. Mas, não havia nele beleza ou formosura que nos atraísse. Não havia nele beleza ou formosura que nos atraísse. Era como que um homem que nós viramos o rosto. Sabe quando você vê uma ferida exposta, necrosando com um cheiro ruim, uma coisa desagradável ao olhar, que você faz aquele semblante de nojo, e você vira o rosto? Essa é a analogia que Isaías faz. Não havia beleza que nos atraísse, e nem havia formosura que nos atraísse. Alguns teólogos falam que essa beleza que é dita diz sobre a beleza física de Jesus mesmo. Eles falam que alguns teólogos falam que Jesus era um homem simples, não havia nele uma imponência como um rei, não havia nele uma postura divina ao andar. Ele era como qualquer outro judeu, que andava naquela região. Será que isso é verdade? Sim. Quando Jesus entra em Jerusalém, num burrinho, e as pessoas começam a saudá-lo com as folhinhas, os judeus, eles estavam esperando um rei maravilhoso, um rei lindo, poderoso em glória, cheio de poder, que deixasse todos sabendo pela presença, chegou o Filho de Deus. Mas não foi assim. Servo. Outros teólogos falam que, quando Isaías vai falar sobre isso, vai falar sobre o momento da cruz. Os açoites foram tantos que desfiguraram Cristo. Quem já assistiu A Paixão de Cristo, aquele filme, né? É mais ou menos aquilo que a gente imagina. Não havia beleza que nos agradasse. E ele foi tido como um homem que nós viramos o rosto. Rejeição. Onde estavam as 5.000 pessoas que estavam com Cristo quando os pães e peixes foram multiplicados? Onde estavam os 12 discípulos? Um bocado tinha sumido aí. Aquela mulher que foi pega em adultério, os 10 leprosos, a filha de Jairo. Onde estavam essas pessoas? Onde estava você? Você estava aqui, no coração de Cristo, mesmo você sem ainda ter nascido. Isso é amor. Às vezes, a gente passa por algumas situações de rejeição, de abandono, de tortura. Quando nós olhamos para Isaías 53, e a gente fala verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pensamos logo sobre doenças físicas. Mas entenda, é muito mais do que isso. É muito mais do que doença física. É a cura da alma. Às vezes você foi rejeitada. Cristo foi rejeitado.
Às vezes você foi abandonado, talvez na infância, talvez no ventre da sua mãe. Cristo também foi abandonado. Será que você foi traído? Traída? Cristo também foi traído. Ah, foi só Judas que traiu Jesus? Não. Será que você foi desprezado? Sim. Vocês já pararam para pensar? Cristo acorrentado diante de Pilatos. Foi para Herodes? Herodes falou assim, tá tudo bem. Para mim, Herodes, tem nada que condene esse homem. Voltou para Pilatos e falou assim, vamos ver se o povo decide aí. O que o povo decidir é isso mesmo. Barrabás e Cristo, e Jesus. Não, solta Barrabás, Barrabás. Como isso deve ter entrado nos ouvidos de Cristo? Mas a voz do povo é a voz de Deus. Cuidado com aquilo que você fica falando e repetindo na vida. Mas sabe uma coisa interessante? A reação de Cristo foi uma reação incrível. Porque, primeiro, ele aceitou a cruz. Ele não aceitou a cruz naquele momento. Ele aceitou a cruz lá atrás, quando antes de tudo acontecer, ele havia sido imolado. Ele aceitou a cruz antes de tudo. Ele não quis se vingar. Você acha que se Cristo quisesse, ele poderia falar alguma coisa e tudo acabar naquele momento? Acabou a humanidade. Acabou. Ninguém lembraria de nada mesmo. Acabou a história do homem. Vamos viver Deus, eu, o Senhor e o Espírito Santo felizes aqui no céu. Poderia, mas não houve vingança nenhuma. Como ovelha diante dos seus tosquiadores, ele ficou calado. Ele não quis se defender. Ele não quis. Quando diz, como ovelha muda, é isso que a Bíblia vai trazer. Ele poderia ter advogado em favor de si, mas ele foi como ovelha muda. Imagina as pessoas que cercavam Jesus, esperando que Jesus dissesse, faz um milagre, Jesus, desce da cruz, opera alguma coisa, faz maravilhas. Como ovelha muda, ele calou, porque ele não poderia argumentar contra a obra de Deus. E ele intercedeu por nós. Cristo intercedeu por nós no momento mais difícil da vida dele. E o que é interceder? Interceder é pedir. Quando que Cristo intercedeu? A primeira fala de Cristo na cruz não foi em tuas mãos entrego o meu espírito, ou ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não, a primeira fala de Cristo foi, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Como algumas horas atrás ele estava suando sangue, sabendo que algumas horas à frente ele enfrentaria a pior dor da separação de Deus. Ainda assim, ele olhar para aquelas pessoas que ultrajavam ele e dizendo ao Pai, falou, Pai, perdoa eles, Pai, eles não sabem o que fazem. Isso é amor. E nada do que a gente faça faz Deus amar a gente mais. Não é por você, não é pelas suas obras, não é pela sua vida, é pela glória de Deus. Por isso ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. O verso 12b vai falar. Ok. E Cristo entrega o Espírito dele nas mãos de Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Está consumado. Tetelestai. Está consumado a obra que foi iniciada há talvez bilhões, talvez trilhões de anos atrás.
tetelestai, está consumado. E Cristo vai. E quando ele vai, houve uma ruptura, o véu do templo se rasgou e ele ressuscita. Quando ele ressuscita, a reconciliação foi finalizada. E o que vem de recompensa com toda essa obra? A primeira coisa, a morte foi vencida. A morte foi vencida. Assim como foi vencida no Egito, quando o sangue dos cordeiros eram passados nos marcos da porta, e o anjo pulava aquela casa, a morte foi vencida. E agora, quando a morte vem até você, ela pula a sua vida. O que é essa morte? É a separação de Deus. Você tem o privilégio de hoje chamar Ele de Pai. Porque antes era eu sou. Isso é a vida que Deus trouxe a nós. Verso 10 fala assim: Ele verá a prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará a sua mão. Ele verá a prole é descendência. Ele verá a descendência. Ele viu você na cruz. E ele falou: vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu acredito que vai valer a pena. E aí, em Coríntios, 1 Coríntios, não precisa abrir, 1 Coríntios 15, 55, vai falar, Paulo vai falar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está? Por isso que, em algum momento breve, Cristo voltará. E Ele te levará para viver a eternidade com Ele. Essa é a obra da cruz. Hebreus 12, 2b, diz o seguinte. Olha que incrível. Muitos acreditam que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. E diz o seguinte: Ele, Cristo, Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Suportou a cruz, pela alegria que foi proposta. Vamos imaginar comigo, Deus e Cristo, há 1 quadrilhão de anos atrás, discutindo a cruz, discutindo você, João, Maria, Pedro, Lucas, Sebastião, discutindo a sua vida. Imagina Deus trazendo a imagem para Cristo ver. Você, hoje, negando o pecado, decidindo diariamente, Jesus, como deve ter sido motivador para Cristo seguir caminhando para a cruz. Mas, será que era da vontade do diabo que Jesus morresse, sacrificasse? Em Mateus 16, 21 ao 26, vai falar o seguinte: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Cristo
precisava cumprir a vontade do Pai. E o diabo faria tudo para impedir a cruz na vida de Cristo. E é por isso que Jesus, ele resiste ao diabo no deserto, resiste ao diabo nas tentações da vida, que certamente foram inúmeras. Ele resiste ao diabo, porque não era da vontade do diabo que Cristo fosse à cruz, porque o diabo sabia, a promessa, a culpa, a condenação, o juízo havia sido posto sobre a serpente também. O filho da virgem calcanhará a sua cabeça, serpente. O diabo sabia que com a cruz concluída, ele perderia. E Jesus, lembra que nós falamos que Jesus é o sumo sacerdote? Lá em Hebreus 9, 11 a 12, Hebreus 9, 11 a 12, vai falar uma coisa incrível. E é por isso que a gente entende que tudo na Bíblia é sobre Cristo, nada é sobre nós, tudo é sobre a cruz. Vai falar o seguinte: contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou no maior e mais perfeito tabernáculo. Não era mais um tabernáculo feito por homens, não era uma tenda no meio do deserto, não era um lugar separado por véu, é o lugar mais incrível, que é o céu. O mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, mas isto é, não pertencente à criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo. De uma única vez por todas, ele obteve redenção. Uma única vez. Foi necessário que Cristo morresse uma única vez. Não foram sacrifícios ininterruptos. Por isso que Moisés não entrou em Canaã. Moisés, ao bater 2 vezes na rocha, ele dizia que Cristo haveria de morrer 2 vezes. Fica para trás, Moisés, é uma vez só. E para finalizar, eu peço que os ministros de louvor tomem seus lugares. Jesus, ele nos salva da morte. Ele nos salva da morte de uma maneira que ninguém conseguirá nos salvar. Deus, ele traz a nós uma vida que vai além de qualquer tipo de vida que a gente possa ter. Lembra de Moisés? Lembra do povo hebreu? Eles estavam caminhando no deserto durante 40 anos. E o povo estava rebelde, o povo estava carente, o povo estava resmungando, murmurando, etc. e tal. E aí, em Números 21, do 8 ao 9, vai falar o seguinte: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Deus havia mandado muitas serpentes, e essas serpentes picavam o povo hebreu. E a pessoa que a serpente picava, ela morria. Olha a cruz sendo manifesta no Antigo Testamento de novo. Deus fala com Moisés assim: então vai lá, faz o seguinte, você vai criar uma serpente, pegar uma serpente de bronze, vai colocá-la num pau alto, e todo mundo que olhar para essa serpente, todo mundo que olhar para esse ídolo, esse símbolo, vai ser curado. Onde que isso está remetendo à cruz? João 3, 14. João 3, 14 vai falar o seguinte: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí entra João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Intencionalidade. Nenhum osso de Cristo foi quebrado, porque se ele fosse quebrado os ossos, entenda isso, imagina Cristo preso na cruz, suportando o peso do corpo dele sobre o prego, cravado nos pés, que dor que era. E para agilizar, para acelerar a morte de Cristo, os soldados quebravam a perna dos condenados para eles morrerem por asfixia. E Cristo não poderia morrer por asfixia, porque ele tinha que derramar até a última gota de sangue. Era assim, todo o sangue de Cristo foi usado para cobrir a sua cabeça, para que um dia, quando a morte viesse, não entrasse e pulasse a sua vez. Foi por isso que Cristo morreu, para que você pudesse chamar Deus de Pai. Nenhum osso foi quebrado, todo o sangue foi vertido. E João fala: eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés, ó Jesus. Por isso que vale a pena entregar todo santo dia a nossa vida para Cristo, cotidianamente, diariamente. A mesma coisa que Deus fez com você. Intencional. Diga comigo: intencional. A morte de Cristo não foi uma obra do acaso. A morte de Cristo foi intencional, foi de propósito, foi para valer, foi consciente, foi racional. Não houve dúvida, não houve titubeio. Cristo foi para a cruz por você, quando você nem existia ainda, imolado antes da fundação dos tempos. Vale a pena gastar toda a nossa vida por esse Deus, que mesmo antes de nós nascermos, foi aquela cruz por você e por mim. Gaste a sua vida, entregue a sua vida, retribua o sacrifício de Cristo e aceite os presentes colocados naquela cruz. A reconciliação, a salvação é o presente maior. Mas há uma cura na cruz, há um perdão na cruz, há uma aceitação na cruz. Fora rejeição, fora abandono, fora medo, fora solidão. Tudo isso Cristo conquistou por você, por amor. Que o Senhor traga à existência a sua mente esse sacrifício intencional, essa cura intencional, essa intencionalidade. Foi de propósito que Cristo morreu por você, não foi por um acaso. E hoje você está aqui resistindo a Deus. Como você consegue resistir a esse ato maior de amor? Olhe para Cristo e diariamente se entregue a Deus. Mas esse cálice é muito pesado, Senhor. Não mais que a cruz. Ah, Senhor, mas a traição me doeu demais. Não mais que a traição daqueles que antes diziam que amavam Jesus. Eu vou estar com você todos os tempos, Senhor. Ah, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai embora, Pedro. Ah, Deus, mas eu sou sozinha, sou sozinho. Toda a eternidade, Cristo e Deus e o amado Espírito estavam juntos. E por mim, por causa dos meus pecados, por causa dos nossos pecados, por que me desamparaste? Encontre Cristo na cruz, mas encontre Cristo no seu dia a dia.
eu vou ao Pai e eu vou construir moradas para você. Ah, nós encontraremos Cristo na eternidade. E Ele nos abraçará e dirá, como Ele diz todo dia: valeu a pena. Valeu a pena. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, diminuindo o que importa é que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar As suas sandálias. Tu és precioso para nós, Senhor. Nele minha vida está. Eu não sou digno de desatar. Ele virá, Ele voltará. Oh Deus, Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, longo dos meus dias, estou preparando o caminho, Deus, bendito é o Senhor sempre, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. Ele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. és precioso, Senhor. Ele minha vida está. E eu caminho Com a certeza de que Ele virá. por ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias ele virá, soberano em poder, ele virá, e o trono dele está, então ele traz consigo sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, o poder está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa, é ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, Nós gastamos perdendo intencionalmente, tudo por amor Deus. e com De propósito, alegria, Deus, nós entregamos a nossa vida ao meus Senhor. dias. Nós amamos o
meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias é Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam, Ele traz consigo sua recompensa, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. O governo está nele, vejam, Ele traz consigo sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, Louvado é o seu nome, Deus. Amamos o Senhor, Deus, nosso Pai, nosso amado Pai. Obrigado pela cruz. Obrigado por não desistir de nós, Senhor. Obrigado pela obra redentora. Nós devolvemos ao Senhor, Pai. Nós devolvemos ao Senhor. E nossa missão nessa terra é amar ao Senhor. Freneticamente corremos ao Senhor, Deus, porque quem tem as palavras de vida eterna além de Ti? Obrigado pela cruz, Cristo. Obrigado pela cruz, amado Jesus. Eu imagino que foi difícil, mas o Senhor suportou por amor e por obediência. Tu és aquilo que de mais precioso temos, precioso Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos. Aleluia. Glória a Deus. O castigo que nos trouxe a paz, Jesus, aquele sacrifício lá na cruz do Calvário, morreu pela minha vida, pela sua vida. Hoje, nós como igreja do Senhor, nós temos certeza de uma vida eterna, porque Jesus morreu lá naquela cruz do Calvário. Qual pai aqui nessa noite que teria coragem de morrer pelo seu filho? Jesus teve, entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, por mim, por você, e hoje, com certeza, nós temos certeza de vida eterna. E aproveitando esse momento, irmãos, eu queria aqui fazer um apelo da seguinte maneira: você que entrou aqui nessa noite, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós aqui não estamos oferecendo a você uma religião, ou por você estar aqui na Igreja Batista Hebron. Estamos aqui oferecendo a você Jesus Cristo. Você que entrou aqui nessa noite, que não tem certeza de vida eterna, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que queira fazer isso nessa noite,
Levante suas mãos para que você possa neste momento entregar sua vida a Jesus Cristo, para que você neste momento possa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós não estamos aqui oferecendo a você para ser um crente ou para você ser membro da Igreja Batista Hebron Chácara. É para que você, assim como foi ministrado aqui hoje, tenha certeza que um dia você terá vida eterna com o Senhor. Quem quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, a igreja em oração, em nome de Jesus. Não fomos ficar dispersados, né? Quem nessa noite quer entregar sua vida a Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, foi falado, foi ministrado aqui nessa noite. É uma oportunidade. Amanhã pertence a Deus, o amanhã pertence ao Senhor. Você que quer entregar sua vida a Jesus Cristo nessa noite, levante a sua mão. Nós vamos orar por você neste momento. Nós vamos orar para você neste momento, para que Deus possa continuar te abençoando. Alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Amém. Vem aqui na frente, né? Nós vamos orar por você. Pode vir aqui na frente, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você neste momento, né? Para entregar sua vida a Jesus. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Há mais alguém que queira neste momento entregar sua vida a Jesus, reconhecer a Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Há mais alguém? Há mais alguém? Você que queira neste momento, você que está afastado da presença do Senhor, que queira reconciliar com o Senhor nessa noite, é momento. Você que muitas vezes está com aquele jovem ali, né? Comendo as migalhas, comendo ali as bolotas de porco ali, né? Que afastou da presença do Senhor, que queira reconciliar com o Senhor, vem aqui na frente, tá vendo? Vamos orar por você. Amém? Alguém? Então vamos orar por você. Amém. Amém. É a melhor escolha que você fez, né? Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Nós vamos orar por você. Eu vou falar que você repete, né? Eu, Ederson, neste momento, confesso Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da minha vida. Neste momento, Senhor, eu peço, Senhor, confesso, meus pecados, purifique minha vida, perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida, insere no livro de sangue. Amém. Você tem a sua família física, né? Agora vira para frente, lá você vai ver a sua família espiritual. Deus abençoe. Amém, igreja? Vamos orar pelo Mateus aqui. Mateus, você está reconciliando com o Senhor nessa noite, né? Glória a Deus. Aleluia. Pai, neste momento, ó Deus, entrega a vida do Senhor, entrega a vida do Mateus ao Senhor. Deus, continue abençoando o teu filho, ó Pai. Seu Deus, a boa obra que o Senhor começou na vida do Mateus, que ela venha a ser concretizada para a glória do teu nome, ó Deus. Pai, nós oramos agora em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor venha com a mão do Senhor poderoso e forte, ó Pai, cobrindo a vida do Mateus, ó Deus, livrando, ó Pai, de todo mal, de toda cilada do diabo e de tudo aquilo, ó Pai, que não provém do Senhor. Nós oramos entregando o Mateus na tua presença, Pai. Ser com ele em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Há mais alguém, igreja, que quer entregar a vida a Jesus, reconciliar com o Senhor?
Peça a um diácono, um irmão, né, que faz parte do Ministério dos Homens. Pega o nome dele direitinho, depois vou passar para os irmãos aqui, para a gente entrar em contato aí, em nome de Jesus, tá ok? Glória a Deus. Você que nos visita pela primeira vez. Você que nos visita pela primeira vez, né? Estão ali os irmãos da Sala de Boas-Vindas, Carla, Júnior, tá aqui os nomes. Deixa eu ver aqui, irmãos. Heiderson, Maria, Ariane. Onde estão Júnior? Onde estão? Vem. Vocês vão descer ali para a Sala de Boas-Vindas com os irmãos. Aleluia. Vocês vão descer ali para a Sala de Boas-Vindas. Glória a Deus. Culto, irmãos, não terminou. Aqui termina uma reunião. O culto ainda continua à noite, amanhã, durante a semana. Amém? Então o culto ainda continua, igreja. Deus, Ele fez grande obra neste lugar. E com certeza continuará fazendo em nome de Jesus. A obra não é do homem, igreja. A obra é do Senhor. Esta obra, ela é? Esta obra é? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Coloque sua mão na posição de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vão em paz. Que o Senhor Jesus acompanhe. Deus abençoe grandemente. Amém.